Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Luana e este fato ocorreu comigo no ano de 1990. Na época, eu morava em Cascavel, no Paraná. Tinha os meus 20 anos e namorava um rapaz que se chamava Cláudio. Cláudio era um rapaz de boas condições financeiras. Ele trabalhava em uma concessionária de veículos. Naquele ano, me lembro que havia saído no cinema o filme O Exorcista 3. Então, eu e o Cláudio havíamos marcado de ir ver o filme. Naquela época, os cinemas não eram somente em shoppings. Então saímos às 19 horas, naquela noite fria de sexta-feira de lua cheia. Chegamos no cinema e antes mesmo de começar o filme, uma amiga do Cláudio que estava ali foi o cumprimentar com um beijo no rosto. E isso me deixou muito nervosa. Então briguei com o Cláudio ali mesmo. E daí eu fui embora do cinema. Muito triste e magoada, eu me sentei na praça que havia ali perto e lágrimas escorriam dos meus olhos. A lua estava cheia e com seu brilho intenso e amarelado iluminava toda a praça, que era mal iluminada devido à ausência de postes no lugar. O vento frio soprava as folhas de árvores na praça e eu ali sentada no banco esperando o Cláudio vir se desculpar comigo. Mas ele não apareceu. E alguns minutos se passaram e um rapaz colocou a mão no meu ombro por trás. Me assustei, mas imaginei que era o Cláudio, mas não era ele. E quem estava ali era um rapaz branco e lindo de olhos azuis. Ele tinha um sorriso encantador e confesso que eu fiquei pasma com tamanha beleza. Ele puxou o assunto e me perguntou o que uma moça tão linda fazia ali sozinha. Contei para ele o que tinha acontecido. Então conversamos um pouco e ele disse que também tinha um ingresso para ver o filme. Bem, já que o Cláudio não havia aparecido, eu resolvi ir com este rapaz para o cinema. Afinal, além dele ser encantador, eu também queria fazer ciúmes no Cláudio. Mostrar para ele que se ele acha que pode meter uma galha na minha cabeça, eu meto duas nele. O rapaz disse que se chamava William. E eu passei pelo atendente do cinema, dei o meu ingresso, mas não me lembro de ter visto o William fazendo o mesmo. E o rapaz da recepção simplesmente o ignorou. Bem, deixei pra lá e fomos ver o filme. Dentro do cinema, eu passei do lado do Cláudio com o William. O Cláudio estava sentado sozinho. Ele olhou para mim e me chamou. Então, eu disse a ele que eu estava com companhia. E então ele disse: "E por acaso essa companhia é algum fantasma?" Ignorei. Então, o William e eu fomos para uma das últimas fileiras. E ali assistimos o filme agarradinhos. Notei que o William era gelado. Bem, tá certo que fazia muito frio aquela noite, mas ele estava bem gelado. E na metade do filme, ele me deu um beijo. E eu, totalmente hipnotizada, eu me cedi a ele. E ao longo do beijo, ele foi descendo a boca e me dando um chupão no pescoço. A sensação era tão boa que ele me fez soltar um gemido. Então, nessa hora, eu meio que acordei de um transe.
pois algumas pessoas da fileira da frente olharam para trás, diretamente para onde eu estava. Então, com muita vergonha, eu me levantei e disse que ia no banheiro. E assim que cheguei no banheiro, pelo espelho, eu reparei que havia minúsculas marcas de sangue no meu pescoço. Porém, eu não sentia nenhuma dor de mordida. Mas dava para ver marcas no pescoço, como se algo tentasse perfurar. Eu não sei bem. Eu só sei que eu não sentia dor nenhuma. E só sentia um leve formigamento. De repente, as luzes do banheiro começaram a piscar. Então, escutei um barulho. E quando olhei para trás, lá estava o William. Ele me perguntou se estava tudo bem e disse que ficou preocupado comigo. Bem, eu disse que sim, que estava tudo bem, mas não era bom ele ficar ali no banheiro feminino. Então, ele disse que eu ficasse tranquila, porque ninguém veria ele ali. E em seguida, ele me deu um abraço. Eu o abracei e o agradeci por me fazer companhia, enquanto ele alisava os meus cabelos. Mas quando voltei a minha atenção para o espelho, eu pude ver que ali só havia o meu reflexo. O William não aparecia no espelho. E inclusive o meu cabelo se mexia sozinho. Me soltei dele muito assustada. Olhei novamente para o espelho e o seu reflexo não estava lá. E quando voltei novamente a minha atenção para ele, agora eram vermelhos como brasas, e da sua boca saía duas presas como as de vampiro. Ele deu uma risada maléfica e disse que eu pertencia a ele. Me lembro que dei um grito, mas do meu grito não saía som algum. O meu corpo paralisou e eu desmaiei. Tempos depois, eu acordei com algumas mulheres à minha volta me socorrendo e perguntando se eu estava bem. Em seguida, o Cláudio apareceu e disse que estava me procurando, pois estava muito preocupado comigo. Ele me explicou que aquela mulher era uma antiga amiga e fez aquilo propositalmente para me provocar. Eu disse a ele que isso não importava mais e eu só queria que ele me levasse para casa. Saímos do cinema faltando muito para o filme acabar. Então, seguimos a pé até a minha casa e durante todo o caminho, um cão negro que vez ou outra se mostrava com os olhos vermelhos nos perseguiu até a minha casa. Naquela noite, eu tive muitos pesadelos com aquela criatura. Porém, eu nunca mais o vi novamente. E até hoje, eu não sei o que de fato ocorreu naquela noite. Mas eu sei que eu tive um encontro com um vampiro. Boa noite. Boa noite, eu me chamo Bianca, e o que vou relatar aconteceu comigo e com a minha mãe e com o meu irmão. Bem, eu tinha 16 anos na época e morava em um sítio localizado no interior de São Paulo, chamado Piratuba, um município de Ibiúna. E na época não tínhamos televisão em casa. Então, nós sempre íamos na casa de uma vizinha assistir televisão.
Bem, eu, a minha mãe e o meu irmão sempre ouvíamos falar sobre aparições de lobisomem. O meu pai, na época, já havia falecido. Porém, quando era vivo, ele sempre me contava as coisas que ele já tinha visto. E eu sempre acreditei nele e nunca duvidei das suas histórias. Pois o meu pai era um homem sério e jamais mentiria para mim. Quando ele contava, eu sempre ouvia com muita atenção e acreditava em tudo que ele falava. Bem, o tempo se passou e um certo dia fomos assistir TV na casa da nossa amiga. E ali ficamos conversando até muito tarde da noite. E aquela noite era uma noite fria de lua cheia. E nós ficamos ali conversando até por volta de 11 horas da noite. E então decidimos que já era hora de irmos embora. Mas de repente, os cães começaram a latir e a grunhir lá fora. A minha mãe, que na época era mãe de santo, ela disse que estava sentindo uma sensação ruim. Então ela fez uma oração e logo em seguida saímos para ir embora. Porém, quando chegamos no portão do nosso sítio, a minha mãe segurou a minha mão e disse para mim esperar. E foi aí que a minha cachorrinha chamada Calunga entrou na minha frente e começou a latir sem parar. Ela latia em direção à estrada. E não se passou muito tempo e ouvimos um barulho como se estivesse chegando vários bois pela estrada. E a estrada de terra chegou a tremer os meus pés no chão. E foi quando, ali na minha frente, eu vi um monstro horrível. Era uma criatura apavorante. Aquilo parou na minha frente e me olhava com aquele olhar demoníaco. Mas foi quando eu ouvi a minha mãe clamar por Deus e pedir que ele nos cobrisse com seu manto sagrado. E quando aquilo ia pular na minha direção, a minha mãe começou a orar. Aquela criatura era grande, tinha dentes enormes e pelos por todo o corpo. Aquela coisa uivou tão alto que parecia que estava dentro do meu cérebro. E da fera exalava um cheiro de podre que parecia algo morto. Aquilo parecia se incomodar com as orações da minha mãe. Ele me olhou novamente, soltou um uivo ainda mais pavorante e em seguida correu em direção à mata. O meu irmão, que estava atrás de mim, ele ficou paralisado no local. E a minha mãe chegou até mesmo a cair no chão. Então eu virei para trás e saí correndo até chegar na casa da minha amiga e pedi ajuda para ela. E essa amiga veio correndo comigo para socorrer a minha mãe e o meu irmão, pois eles continuavam ali parados sem reação. Então, com a ajuda da minha amiga e vizinha, nós fomos até a nossa casa. Abrimos o portão, que era de cerca, e entramos no nosso sítio. E mesmo ali dentro de casa, a minha cachorrinha não parava de chorar. Ela olhava para a mata que rodeava o sítio. Ela latia e chorava muito. Pegamos ela e a colocamos dentro de casa. E não se passou muito tempo, e logo
algo começou a correr pelo quintal de terra. Logo a minha mãe pediu que entrássemos para o quarto e trancássemos tudo. E assim fizemos sem pensar duas vezes. Porém, aquela coisa ficava dando volta para todos os lados no quintal. E a minha mãe começou a rezar sem parar. E também pediu para que nós fizéssemos silêncio, pois como estávamos todos apavorados, nós não parávamos de chorar. Bem, aquela coisa não desistiu com facilidade, e quando foi por volta de umas 3 horas da manhã, aquilo parou e tudo ficou quieto. E então não ouvimos mais barulhos no quintal. Quando o dia amanheceu, fomos comprar pão em um armazém que tinha perto de nosso sítio. E todos os nossos vizinhos já estavam acordados, comentando sobre o lobisomem que apareceu na madrugada. Bem, hoje eu moro em Sorocaba, interior de São Paulo, mas sempre vou no sítio da minha tia, que mora lá até os dias de hoje. E sempre que eu estou lá, eu ouço esses comentários e posso garantir que o meu relato é verdadeiro, pois eu sei o que vi e o que eu passei. Obrigada por contar o meu relato. Eu amo seu canal. Boa noite.